A paz de Cristo, irmãos e irmãs. Antes de iniciarmos este vídeo, eu já quero lhe convidar, como de costume, a curtir, comentar e compartilhar muito essa série. Vamos aprender juntos da palavra do Senhor e quanto mais pessoas tiverem acesso ao conteúdo bíblico, melhor. E olha, se você ficou com alguma dúvida sobre alguma palavra, alguma informação, ou apenas gostaria de complementar ou deixar o seu posicionamento, fique à vontade nos comentários. Esse projeto, como já disse anteriormente, ele visa trazer as epístolas paulinas, porém tem projeções muito maiores para toda a palavra de Deus. Meditações, comentários, palavras devocionais e muito mais. E só para finalizarmos essa introdução, se você ainda não assistiu os vídeos iniciais dessa série, super recomendo, até para facilitar melhor a compreensão do conteúdo aqui abordado. E lembrando que um livro costuma trazer informações que complementam outro livro. Continuando a nossa série de epístolas paulinas, hoje nós falaremos sobre a 7ª epístola de Paulo. Estamos falando da epístola aos Colossenses. A autoria da epístola aos Colossenses. Os pais da igreja já consideravam Paulo como o autor dessa carta à liderança da igreja em Colossos. Alguns pensadores do século XX, entendendo que a heresia tratada pelo apóstolo no capítulo 2 seria o gnosticismo do segundo século, levantaram suspeitas quanto à originalidade da autoria paulina. Contudo, uma análise ainda mais profunda deixa claro que a heresia combatida por Paulo era uma espécie de embrião do que viria a ser o gnosticismo delineado durante os séculos 2 e 3 pelos mestres gnósticos. A própria epístola aos Colossenses declara ter sido escrita por Paulo, Colossenses capítulo 1, versículo 1, e está cravejada pelas marcantes verdades e ideias paulinas. Propósitos da epístola aos Colossenses. A igreja em Colossos ainda alimentava uma preocupação errônea e exagerada em relação à guarda religiosa e cerimonial dos ritos tradicionais judaicos do passado. Além disso, os cristãos de Colossos eram muito vulneráveis às crenças místicas e superstições de todos os tipos. Essa falta de confiança absoluta na fé cristã e no senhorio de Cristo criou um ambiente fértil para o surgimento de uma heresia que juntava elementos judaicos e teorias e doutrinas de um gnosticismo ainda em formação. Paulo trata do problema dessa fé dúbia e volúvel dos colossenses, afirmando-lhes o incomparável caráter de Jesus Cristo, o Messias e Filho de Deus. Em uma passagem notável, ele faz veemente referência à obra de Cristo em relação à redenção e reconciliação do ser humano caído a Deus. O apóstolo ainda defende a preeminência do Senhor e afirma que Cristo é a perfeita imagem do Deus invisível, por meio do qual tudo fora criado. Ele é o cabeça da igreja. Cristo, portanto, é totalmente suficiente e satisfatório. Dele, o crente recebe a plenitude do seu espírito. Colossenses 2, versículo 10. Sendo assim, o tema central de Colossenses pode ser resumido na plena suficiência de Jesus Cristo em oposição às limitações e incapacidades de qualquer filosofia ou crença produzida pelos seres humanos. Data da primeira publicação. Assim como as cartas destinadas aos Efésios, Filipenses e a Filemon, essa epístola aos Colossenses também foi escrita durante o primeiro período de prisão de Paulo, por volta do ano 60 d.C., em Roma, onde passou pelo menos 2 anos em prisão domiciliar, junto à guarda pretoriana local. Isso está registrado em Atos, capítulo 28, versículo 16 ao 31. Essa carta faz parte das chamadas Cartas da Prisão, juntamente com Efésios, Colossenses, Filipenses, 2 Timóteo e Filemon. Esboço geral de Colossenses. Saudação e ação de graças, capítulo 1, versículo 1 ao 8. Oração de Paulo pelos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 12. Exposição da obra de Deus em Cristo, capítulo 1, versículo 13 ao 23. Quanto à nossa absoluta redenção, capítulo 1, versículo 13 e 14. A perfeita excelência de Cristo, capítulo 1, versículo 15 até o 19, a total reconciliação com Deus, capítulo 1, versículo 20 ao 23,
o ministério do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 24 até o capítulo 2, versículo 3. Paulo expõe e reprova os falsos ensinos, capítulo 2, versículo 4 ao 23. Caminhando diariamente com Cristo, capítulo 2, versículo 4 a 7. A obra concluída de Cristo, capítulo 2, versículo 8 a 15. Censura contra o cerimonialismo, capítulo 2, versículo 16 ao 23. Como viver a vida cristã, capítulo 3, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 6. Os ressuscitados devem buscar o alto, capítulo 3, versículo 1 a 11. O exercício cotidiano das virtudes cristãs, capítulo 3, versículo 12 ao 17. Os relacionamentos familiares e sociais, capítulo 3, versículo 18 até o capítulo 4, versículo 1. Exortação à oração e à prática da sabedoria, capítulo 4, versículo 2 ao 6. Saudações finais, capítulo 4, versículo 7 ao 18. A missão de Tíquico, capítulo 4, versículo 7 a 9. Saudações dos companheiros, capítulo 4, versículo 10 a 17. Saudações pessoal e bênção apostólica, capítulo 4, versículo 18. E novamente, se você gostou desse vídeo, comente, curta e também compartilhe para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo bíblico. Muito obrigado, Deus abençoe.